Camila Freitas, sou cineasta, artista visual, estou na 22ª Bienal apresentando a obra Aparição, que é uma videoinstalação multicanal. Não tá achando não, Camila? O negócio tá ali na minha cara. Lá. Bom, a Aparição começa com um gesto de arquivo, de produção de memória, que me pareceu importante há muito tempo no contato com a minha avó. Assim, minha avó é uma narradora, uma contadora inata, e eu cresci ouvindo as histórias, ela adora contar os casos. E eu percebi muito cedo que eu precisava, de alguma forma, registrar, criar esse arquivo familiar, porque as histórias da minha avó não dizem só respeito a ela, mas dizem respeito a uma tradição na qual ela esteve imersa, né, na qual ela cresceu, mas que vem dos nossos antepassados. Minha avó é do Recôncavo Baiano, né, da cidade de Nazaré das Farinhas, e ela vem de uma família que pratica a Umbanda, o Espiritismo, a Mesa Branca, enfim, isso pode tomar vários nomes. Então, ela também, desde criança, foi, né, imersa aí nesse arcabouço de histórias, de narrativas que permeiam essas práticas espirituais, né? E assim, o filme se compõe de imagens feitas ao longo de 10 anos, né, entre 2013 e 2022. Eu fui, como eu disse, arquivando, eu filmava, gravava, mas nunca soube muito bem o que eu faria com essas imagens. Estava na cozinha um índio, um caboclo, muito bonito, assim, um homem de uns 50 e poucos anos, e muito sério, e assim, com os braços assim, de colar, o cabelo preto assim, um pouquinho ondulado, e com um cocá, a coisa mais linda. Cocá é um chapéu, tipo um chapéu grande, cheio de peninhas coloridas. Até que eu, em 2020, passo a não ter mais uma posição tanto de observadora, mas também sou afetada pela primeira vez por essas experiências, né? Eu tive também uma visão espiritual, mediúnica, e a partir dessa vivência minha, eu resolvo ir atrás de outras histórias, né? De acionar esse arquivo familiar que eu vinha fazendo e criar uma obra, digamos, mais autoficcional, né? Mas em que eu me coloco também. Era um homem jovem, indígena, com uma camiseta bege e uma bermuda de tactel. E o filme é, então, construído em torno dessa trama, né, de várias histórias que vai se transmitindo de geração a geração, sobretudo entre mulheres, né? E ele também se propõe como um filme ritual, né? A partir desse contato com essa entidade, né? O Caboclo Indaia, que é uma parte da nossa família, né? Uma parte da nossa família espiritual, assim. E eu vou percebendo o quanto que eu venho aprendendo e o quanto que isso me constitui, assim. Esse trabalho me ajuda muito a me pensar também como pessoa, num momento em que eu estou também me afirmando mais num caminho de iniciação espiritual, enfim. Então ele é um trabalho também no sentido espiritual. Eu penso ele também como um filme ritual, assim, né? E ele de fato propõe esse tempo, essa temporalidade do ritual, né? Performado ali pelo Caboclo Indaia através do corpo da minha avó, e no qual eu participo, assim.